Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as declarações de Zelensky em seu encontro com seus comandantes militares. O presidente, para variar, disse que a Ucrânia precisa urgentemente de mísseis mais avançados, tanto para garantir a defesa do país quanto para tentar mudar os resultados no campo de batalha. Ele falou isso no seu discurso noturno depois de uma reunião com os principais comandantes militares. O foco foi no desenvolvimento da indústria de armamentos, algo que tem sido uma prioridade desde o início do conflito com a Rússia, que, como sabemos, já dura mais de 2 anos e meio. Zelensky comentou também sobre a importância dos drones e da guerra eletrônica, mas deu ainda mais ênfase mesmo à necessidade de mísseis ucranianos. Ele espera que esses mísseis possam trazer avanços rápidos, tanto nas linhas de frente quanto em ataques em território russo. Como ele mesmo falou, os resultados precisam ser alcançados mais rapidamente. No ano passado, Zelensky já havia falado sobre produzir drones, mas agora, com os combates ficando ainda mais intensos, o foco passou a ser nos mísseis. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, comentou que nos próximos meses o país deve anunciar novos tipos de mísseis, inclusive os balísticos. Bom, gente, mudando de assunto, parece que a Ursula von der Leyen não quis pegar leve dessa vez e foi bem direta nas críticas ao Viktor Orbán. Na verdade, usou indireta. Ela destacou falhas históricas e econômicas e ainda acusou ele de transformar a Hungria numa porta dos fundos para interferência estrangeira. Durante uma sessão que foi bem agitada no Parlamento Europeu, lá em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia se virou para Orbán, que estava ali bem pertinho, e mandou críticas bem incisivas, contrastando a postura do líder húngaro em relação à Ucrânia com a resistência dos húngaros de 1956 contra a opressão soviética, assunto sobre o qual comentamos recentemente aqui no canal. Na verdade, ela nem chegou a citar o nome de Orbán, mas deu para ficar claro o recado. Ficou no tom de indireta de Facebook ou do Twitter. Ela disse mais ou menos assim, que ainda há alguns que culpam essa guerra, não pela sede de poder de Putin, mas pela sede de liberdade da Ucrânia. E aí ela perguntou, eles também culpariam os húngaros pela invasão soviética de 1956? E não ficou só nisso, ainda completou dizendo que não existe nenhuma língua europeia onde paz signifique rendição e soberania seja sinônimo de ocupação. Gente, ela falou isso logo depois que Orbán apresentou as prioridades da presidência da Hungria na União Europeia para os próximos 6 meses. E aí, como vocês acham que o pessoal reagiu? Bom, essa sessão, que era para ser mais rotineira, acabou virando uma verdadeira bagunça. De um lado, alguns parlamentares aplaudindo o Orbán e do outro, o pessoal apoiando a von der Leyen. E teve até uma versão barulhenta da música Bella Ciao, um hino antifascista que fez a presidente do parlamento, Roberta Metsola, ter que pedir ordem. E ela chamou a atenção do pessoal dizendo que aquilo não era a Eurovision. Depois que Orbán criticou a participação da Europa no comércio global, a von der Leyen não deixou barato e rebateu, falando das políticas econômicas da Hungria, como taxas para empresas estrangeiras, restrições a exportações e contratos públicos concedidos para poucos beneficiários. O Orbán tentou se mostrar como um defensor das fronteiras da Europa, mas a von der Leyen lembrou que as autoridades húngaras soltaram mais cedo da prisão pessoas condenadas por tráfico humano. Ela disse que essa atitude não era lutar contra a migração ilegal na Europa, era apenas jogar o problema para o vizinho. Ela também criticou a Hungria por não seguir a promessa da União Europeia de reduzir a dependência de combustíveis fósseis da Rússia. Segundo ela, em vez de procurar fontes alternativas de energia, um dos Estados-membros, ou seja, aquela indireta para a Hungria, simplesmente procurou outras maneiras de comprar combustível fóssil da Rússia. Gente, mas o bate-boca continuou e o Orbán respondeu dizendo que ficou surpreso com o que ouviu e acusou a von der Leyen de usar a Comissão Europeia como arma política. Ele rejeitou qualquer comparação entre os eventos de 1956 e a invasão russa na Ucrânia e reafirmou a visão dele de que a estratégia da União Europeia na guerra é uma estratégia perdedora. Ele também frisou que não vai aceitar que a unidade europeia signifique vocês nos dizem o que fazer e nós ficamos calados. Além das críticas de von der Leyen, o Orbán ainda teve que lidar com as críticas do Péter Majgár, um dos maiores rivais dele no momento. O Majgár, que antes fazia parte do círculo próximo do partido Fidesz, acusou o Orbán de transformar a Hungria no país mais pobre e corrupto da União Europeia, citando problemas como a imigração, trens deteriorados e hospitais em péssimas condições. Mas nem tudo foi ruim para o Orbán. Ele acabou recebendo apoio de alguns parlamentares da extrema-direita, como o alemão René Hust, que elogiou a ação decisiva dele sobre a migração. Já Ursula von der Leyen, que via sendo criticada por não ser dura o suficiente com a Hungria, recebeu elogios por sua postura firme. E para completar, dentro do parlamento lá em Estrasburgo, a Transparência Internacional da Hungria organizou uma exposição para mostrar projetos financiados pelos contribuintes da União Europeia e da Hungria que, segundo eles,
eram absurdos e desnecessários. Entre os exemplos estavam torres de observação financiadas pela União Europeia, uma ciclovia que foi declarada perigosa e uma praia sem a infraestrutura prometida, onde só tinha um aviso de banho por sua conta e risco.